Olá, sejam muito bem-vindas a mais um Move Work Podcast. Eu me chamo Suelen Sacal e estou aqui para trazer para você histórias que te inspiram. E hoje eu vou receber as novas mulheres diamante. Que breve o livro estará aí para você usufruir e ficar maravilhada com todas essas histórias transformadoras. Mas antes, não se esqueça, nesse canal, tá? Compartilha depois que você assistir, porque eu tenho certeza que vai impactar muitas vidas. Visite o nosso site e nos acompanhe em todas as nossas redes sociais. Agora, com vocês, Mulheres Diamante Reconstrução. Seja muito bem-vinda, Laiane. Oi, Su, muito boa tarde. Muito obrigada pelo convite, mais uma vez de estar aqui fazendo parte, né? E agora com Mulheres E Diamante. hoje muito mais especial, né? Não que da outra vez não tenha sido. Agora eu estou como organizadora, né? Com outras Mulheres Diamante e com essa obra linda que eu tenho certeza que vai tocar muitas mulheres, Su. É isso mesmo. Eu sou muito suspeita de falar porque eu sou apaixonada por histórias. Esses dias eu fui convidada para um programa de rádio e aí chegou lá, né, o apresentador, um amigo meu, falou assim: Sueli, né, hoje você é contadora. De verdade, eu fiquei sem entender. Eu falei: não, eu sou contadora. Achei que era formação, né? Porque eu sou formada em administração, com ênfase em comércio exterior e técnica de saúde e segurança do trabalho. Não tinha falado isso, né? Até então ninguém não sabia, né? Ele falou assim: não, Sueli, você é. Eu falei: não, isso no ar, gente. Quase morri de vergonha. Aí ele falou: você é sim, você é uma contadora de histórias. Eu. É verdade, eu nunca tinha parado para entender, né, sobre isso. E é verdade, hoje, além de ouvir muitas histórias, eu sou uma contadora de história. E você também hoje é uma contadora de histórias. Mas eu quero te subir de cargo hoje aqui. Porque eu acredito que agora nós somos alguém que procura pedras preciosas, diamante, né? Sim, com Então certeza. agora a gente subiu, além de contadora, você também busca pedras preciosas. Gente, se você sabe aí, porque eu não me recordo do nome da científico, talvez, Tem um né? nome, eu também me esqueci. Do nome científico de uma pessoa que garimpa pedras preciosas. Se você souber, coloque aí nos comentários pra gente, né? Isso Depois eu aí. vou ler. Seja muito bem-vinda, Rose. Uma mulher diamante reconstrução. E seja muito bem-vinda, Ingrid, outra mulher diamante reconstrução. Obrigada. E vamos, né, deixar de citar, porque vamos conhecer um pouquinho mais sobre a jornada da escrita, a jornada de vida dessas mulheres extraordinárias. Rô, compartilha com a gente, se apresenta. Vou me apresentar aqui contando um pouquinho da história lá da minha infância até os dias. Mas espera aí, calma. Não vai contar tudo, Não, tá? Porque se você contar tudo, as pessoas não vão querer comprar o livro. não, vou contar bem. Calma que eu tô só preparando a Ah, história. Entendeu o suspense? Da minha infância até os dias de hoje, toda a transformação, toda a evolução, todo o crescimento que eu tive. Eu tenho certeza que vão inspirar muitas e muitas mulheres a acreditarem, a crescerem, a evoluírem também. e eu fiquei maravilhada de saber que ela é uma diretora em qualificação do Carro Rosa. Exatamente. Você sabe, né? Quem que é do Carro Rosa, né? Então você já sabe que é babado. Ingrid, se apresenta para todas as pessoas que estão aqui te assistindo, te ouvindo. Eu sou Ingrid Dayan, sou formada em gastronomia, sou formada em nutrição, agora nova escritora, que eu não imaginava, de verdade, não imaginava isso para minha vida. E na minha história eu vou contar uma superação um pouco diferente. Acho que é comum a gente ser criado por mãe, né? E o meu já é um pouco mais diferente. Eu fui criada com um pai e vou te contar um pouco sobre esse lado de superação relacionado a essa história. O mais interessante, gente, na história da Ingrid, sabe o que que é? Ela não conta a dor, tá? A dor, ela não viveu presa na dor de não ter sido criada pela mãe. Mas ela honrou a história dela e a história do pai dela por ter criado ela. Gente, na hora que eu ouvi toda essa história, porque é diferente você ouvir, é diferente de você ler.
né? Então, assim, quando eu li, gera aquele impacto, né? Quando a gente lê algo que traz um impacto pra gente, se fala assim, nossa, né? O que que acontece? Por que que eu amo a leitura, Laiane? Porque você, quando tá lendo, eu, pelo menos, eu entro na história. Então, assim, eu viajo, eu vou, tipo, eu imagino. No entanto, que quando eu tô escrevendo, eu gosto muito de colocar detalhes para também levar a pessoa nessa jornada, né? Da imaginação. Pra entrar na história mesmo, né? Exatamente. Então, quando eu comecei a ler, tipo assim, fui gerando aquele impacto, né? E eu falei, meu Deus. E na hora que nós fizemos uma live, e ela falando, eu fiquei parada assim, quieta, olhando assim, eu falei, meu Deus, olha só, né? O quanto que nós mulheres, não, você vai ficar chocada ainda com a idade dela, tá? Super nova, e o entendimento, a mentalidade que ela tem e o que ela passou durante toda a escrita dela. Mas como eu falo bastante, né? Ingrid, compartilha um pouquinho dessa jornada sobre o início de você escrever e como você se sentiu quando você se parou e, né, deu atenção à sua história. Porque, gente, de verdade, escrever é ser presente. Você precisa visitar a sua história para que sua história, de fato, seja real na vida de quem está lendo. Meu coração já tá até acelerado. Porque realmente não é fácil. Teve um ponto da minha vida, no começo desse ano, que eu falei que eu queria um processo de cura. Mas eu não falava exatamente o que era. Eu sempre ficava jogando ao vento, assim, falava, eu preciso me curar. E Deus foi tão bom na minha vida que apresentou pessoas muito parecidas, com histórias parecidas com a minha, em relação à maternidade. E eu ficava, gente, não é possível que eu tô conhecendo gente assim. Não é possível. Eu até brinquei com uma amiga. E aí, logo em seguida, teve o Dia das Mães. Foi o primeiro Dia das Mães que eu levei a minha mãe em casa. Que eu fiz um almoço pra ela. Eu falei, agora eu vou me curar. E eu achei que ali era o meu cura. Mas foi esse ano? Esse ano. Aí eu achei que ali era a minha cura. De repente, Laiane veio com a história do livro. Aí eu falei, essa história de livro aí, de Laiane. Não, E eu não queria... só pra gente colocar um ponto aí, que foi recente, então. Foi. Por isso que eu perguntei, foi esse ano? Sim, foi tudo muito recente. Foi a primeira vez que minha mãe foi em casa. Foi a primeira vez que minha mãe conheceu a minha casa. Que eu fiz um almoço pra minha mãe. Eu nunca tinha feito isso, Dia das Mães. Eu passava às vezes sozinho, Dia das Mães. Convidei ela pra minha casa. Fiz tudo. Almoço, sobremesa, lanche da tarde, jantar, tudinho. E aí, Laiane veio com a história do livro. Aí eu falei, mas o que eu vou contar, Laiane? Tipo assim, o que eu vou contar? Aí ela, Ingrid, você tem 2 faculdades, você é muito diferente e tudo mais. Eu fiquei, mas, né? Aí eu falei, Laiane, eu acho que eu vou contar da minha história, da minha mãe, do meu pai, é isso aí. Quando eu vi, minha filha, eu começava psicologia e o livro ao mesmo tempo. A minha psicóloga aqui no meu ouvido e o livro aqui no meu ouvido. E eu escrevendo o livro. Teve uma parte do livro que foi sobre maternidade, né? Eu nunca quis ser mãe. Eu entrava em relacionamento e já falava, eu não quero ser mãe. Se a sua intenção é ser pai, sinto muito, mas não vai ser. E aí, eu nunca queria. E a minha psicóloga foi e falou bem assim, será que você nunca quis ser mãe? Era por causa da sua história? Aí eu desmontava. Aí, eu fui pra nutrição, eu queria nutrição materna infantil. Queria cuidar de mães, de gestantes, de tentantes. E aí, a minha psicóloga falando, Yasmin, inclusive, um beijo, você é maravilhosa na minha vida. Ela falando bem assim, será que você foi pro materno infantil porque você queria curar a Ingrid interior? A Ingrid da infância, a Ingrid que não teve mãe, não teve alguém pra cuidar dela, assim, femininamente falando, né? E aí eu desmontava, eu falava, não, eu não queria isso, não. Eu pedi a cura, mas não era isso, não. Não era essa cura. E foi indo, foi um trabalho na psicologia e no livro, e não foi fácil, foi muito choro, muita reconciliação. Inclusive, eu comentei com a minha mãe sobre o livro, com meu pai também. Eles ainda não sabem detalhes sobre o livro, eles não leram, mas eles sabem que eu tô escrevendo. E a minha mãe, eu falei pra minha mãe, né? Minha mãe tava triste um dia com alguns acontecimentos. Eu falei, mãe, eu tô sendo uma pessoa que tá fazendo bastante coisas. Eu queria que a senhora também não pensasse somente nas coisas ruins da vida, né? E ela falou bem assim pra mim, nossa, eu sinto muito orgulho de você. Eu sinto muito orgulho de falar que você é minha filha.
E assim, me desmontou, porque de fato eu acho que se não fosse esse livro, eu não teria passado por todo esse processo. Sim, que eu acho assim, pra gente não parecer que, tá levantando uma bandeira, quantas pessoas são criadas com o pai. A questão de ter convidado a Ingrid é o olhar que a gente tem para isso. Existem muitas pessoas que, infelizmente, não foi criada pelos pais ou pela mãe. Aqui, eu quero mostrar reconstrução com a história da Ingrid, porque ela não pegou esse fato, abraçou essa dor sim. e foi falar, não vou viver, eu não vou fazer nada, eu vou ser difícil, a minha vida vai ser difícil, porque minha mãe não me criou, criou meus 6 outros irmãos, né? É o famoso rebelde. Exatamente. Ela fez ao contrário. Tudo bem, como ela fala, né? Pra ela era normal. Ela não via algo diferente. E ela foi seguir a vida dela. Hoje ela tem 2 faculdades. Então, eu acho que aqui é o grande ponto. Quando você não pega uma dor, abraça com ela e negligencia o restante da sua vida que você tem de oportunidade para fazer uma história totalmente diferente da que você viveu. Exatamente. Então, eu acho que o grande ponto da história da Ingrid é isso. E quando eu acho que o grande presente dela, o livro vai ser só a cereja, isso, né? Acho que o presente dela foi ela ouvir da mãe dela, que a mãe dela sentiu orgulho dela, porque talvez ela nunca tenha ouvido isso. Exatamente. E é bem interessante essa relação. Gente, eu amo terapia, tá? Eu amo. Eu amo sentar numa cadeira de coach, ser coaching, né? Eu sou coach também por formação, mas eu também amo sentar ali. Eu amo sentar com uma psicóloga, eu amo sentar numa terapeuta. Isso daí é libertador na vida de uma pessoa que não faz ideia. Então, se você ainda não passou por nenhuma cadeira, eu indico. Porque no final de 2024, eu achava que era super resolvida. Tinha passado por uma separação, tudinho, né? Se quer saber mais detalhes, vai lá no meu Instagram. Aí, é o seguinte. Eu fui para uma sessão de coach. Porque eu queria, sabe? Eu falei assim, eu tô precisando enxergar uma coisa que eu não tô conseguindo. E Laiane também é coach, então ela vai entender. A gente pega as ferramentas e aplica, né? Em nós mesmos, diariamente. Sim. E eu tava aplicando e eu não conseguia enxergar. Falei, não, tem alguma coisa e eu não tô conseguindo. Falei, peraí, vamos resolver isso. Já fui lá ser coach, né? Aí, numa sessão dessa de terapia, eu fui entender uma questão lá atrás que eu achei, com meus 7 anos, que eu achei que estava resolvida. E estava totalmente ligada com meu pai. Exato. Mas eu achei que estava resolvida mesmo, né? E por quê? Porque eu já vivo essa jornada de autodesenvolvimento, de desenvolvimento humano, já tem uma boa caminhada, desde 2017. Então, eu eu falei acho que é eterna, né, Su? Porque a gente busca, a gente quer mais, a gente quer mais, a gente... Você falou tudo. E aí eu entendi muito mais ainda que essa jornada, ela não tem fim. E eu não quero que tenha. Porque se ela tiver, é porque eu não tô mais viva. Então eu quero viver bastante ainda. Então eu quero descobrir muita coisa, né? E a gente sempre fala que essa autodescoberta, ela é uma casca de cebola. Você tira uma, pá, você resolve. Você tira outra, resolve, né? E eu fui entender lá atrás com meu pai. E o que eu fiz? Chamei meu pai em casa. Falei, pai, preciso que você venha aqui em casa. Assim, nós sempre tivemos um relacionamento muito bom. E eu falei, mas eu tenho uma coisa que o senhor não sabe. E eu chamei ele, né? Chamei a Luísa. E ele falou, o que é que tá acontecendo, né? Ele ficou todo preocupado, porque ele é assim, ele manda mensagem no WhatsApp, ele briga comigo no WhatsApp, ele manda eu pintar meu cabelo de preto, que eu fico negando minhas raízes, que eu sou paraguaia, sério. E aí ele foi lá em casa e eu falei, pai, é o seguinte, e eu fiquei nervosa, porque até então eu não tinha essa conversa, não tive essa conversa de sabe? Pai, vem cá. Eu fui resolver lá no meu quarto, fui resolver na terapia, fui resolver no off, né? E eu chamei meu pai, sentou na sala, tava só nós 3, tudinho, né? E eu falei, pai, é o seguinte, tá acontecendo isso na minha vida, isso. Comecei a pontuar algumas coisas que ele viveu comigo, né? Só que tem um porém. Aconteceu isso com meus 7 anos, ele sabe o que aconteceu, tudinho, né? Só que eu carreguei essa dor, pai, até hoje. Gente, isso foi final de 2024. Foi bem aí. Sim. Eu tava com 40 anos, então eu carreguei dos 7 aos 40. Quanto tempo? Entendeu? E eu falei, mas é porque eu achei que tinha resolvido no off, mas eu precisei estar frente a frente. E foi o que aconteceu com a história da Ingrid. Ela esteve frente a frente com a mãe dela. Sim, e confesso que não é fácil. Não é fácil. Mas se você tá disposta a passar por isso, que era uma coisa que eu pedia, né, pra Deus, eu falava, eu preciso me curar.
do que exatamente? Eu lembro que as pessoas me perguntavam, mas do que você quer se curar? Eu falava, gente, eu tenho tantas coisas pra me curar, porque sabe quando você tá meio perdido, você não sabe nem do É que porque é? você não sabe, né, o que precisa ser Exatamente. curado de verdade. Você só vai saber caminhando. Mas assim, fez todo sentido o modo que eu escolhi a nutrição, o porquê eu escolhi a nutrição, o porquê eu batia na tecla do materno infantil, que eu queria muito. Eu lembro que uma vez a minha psicóloga falou bem assim: você tem medo de não amar seus filhos? E eu falei, sim, eu tenho medo. E eu tava me preparando para engravidar. E aí ela falou, você tem noção que você já ama seus filhos antes mesmo de você conceber eles? Sendo que você já mudou toda a sua alimentação, tudo para você querer engravidar, porque ano passado, aí do nada eu quis engravidar. Eu não queria ser mãe, do nada eu quis ser mãe. E aí ela foi e me falou, tem noção que você já ama eles, só pelo fato de você cuidar da sua saúde para que eles nasçam saudáveis? Eu falei, caraca, meu. E ainda tem essa, né? Você pede a cura, mas você tem que aguentar. Você tem que aguentar o E tem culhão. muita gente que não aguenta, entendeu? Voltando lá do meu pai com essa história do choro, é muito choro. Quando a gente vai mexer em algo para gerar, só que o que é interessante, né, Laiane? Você mexe numa dor para gerar o quê? Uma transformação e uma mudança de vida. Exatamente. Foi muito choro. Você sabe que o que meu pai olhou para mim e falou? Eu tava me desabando quase no chão, né? A Luísa também. E aí meu pai, assim, muito emocionado, que homem, né? Ainda mais Paraguai, então assim, né? Foi criado por capitão meu avô era capitão da guarda do rei do Paraguai. E aí o que aconteceu? Ele emocionado falou assim: "Eu não sabia que isso daí tinha causado tudo isso em você". Aí que eu chorei mais. Por que eu demorei tanto para ir fazer isso, né? E o tanto que é importante. Mas o que eu fiz? Parei e olhei para minha história. E o que você fez? Por que hoje você está aqui hoje? Por que você hoje está sorridente, você falando com tanta leveza sobre uma história que era para ser uma história de dor e você resolveu o quê? E talvez também nem falar. E eu posso dizer com propriedade, porque assim, eu conheço a Ingrid há muito tempo. E desde que a Ingrid começou a entrar nesse universo de autoconhecimento, que começa quando você vai pro coach ali, a Ingrid era fechada. Eu achava que ela era insuportável. Sim, todo mundo da minha família achava que eu era metida. Porque assim, a Laiane é quase da minha família. A gente é meio que criada juntas, mas todo mundo Porque achava. agora, ei, Nutri, eu quero tal coisa, tal coisa, tal coisa. Então assim, porque quando a gente se descobre, começa a ver as dores que faz a gente se fechar. E eu falei pra todas elas, falei, meninas, quando vocês começarem a escrever, vocês vão olhar para a história de vocês diferente. Vocês começam a perceber coisas diferentes. Então, e a gente só tá começando, é isso? A gente só tá começando. Exatamente, só tá começando. Rose, conta aí, como que foi você parar e ouvir? Parar, ser presente. Eu falo, ser presente no presente. O que é ser presente no presente para escrever? Falo que o verdadeiro escritor é esse, que para ali, ouve, olha para sua história, ela está presente, né? E estar presente na história para escrever. Como foi para você? Qual essa jornada de receber o convite, de começar a escrita, de ter as primeiras instruções e depois como foi olhar para a história que ia gerar o impacto? Então, quando a Lai me convidou, eu estava sentada no sofá lá em casa. Eu falei, como assim? Não estou entendendo. Ela estava me convidando para me contar minha história e tal. Mas como no meu trabalho na Mary Kay nós contamos muito a história, para mim é natural. Só que mexer no passado é doloroso, como vocês colocaram ali, né? Então, a terapia faz um trabalho muito bom. Eu falo que é maravilhoso e é para o resto da vida. E contar a tua história, relembrar, vem choro, vem tristeza, mas depois vem a gratidão do cuidado do que o Senhor teve com você em todo esse período, porque eu fiz uma reflexão. Eu comecei muito nova a trabalhar. Eu morei no interior até os 13 anos e depois eu comecei a trabalhar aos 14. Mas antes disso eu tinha esquecido que minha mãe me encaminhou eu para um local e que nesse local poderia ter acontecido qualquer coisa comigo, mas Deus cuidou. Então, para mim, foi maravilhoso e foi um crescimento, uma transformação. Quando você trata a tua ferida, você evolui, você cresce, você se desenvolve, tu vê uma nova pessoa ali, através da história que você
contou, que você escreveu, eu nunca tinha pensado, nunca me passou pela cabeça. E olha que, esses dias o chat falou para mim assim, você é uma pessoa que tu realiza um sonho, tu já tá buscando outro, que não para. As tuas metas são todos os dias e é real isso mesmo, mas eu nunca tinha pensado. Então, assim, sou grata pelo convite, para mim foi maravilhoso. A história eu conhecia uma parte da história da Rose, né? Mas na hora que eu fui ler o livro dela, o início, eu falei, peraí, essa parte eu não sabia. Falei, meu Deus, assim, me impactou. Ela começou um pouco, mas assim, ele é mais profundo. Assim, ainda mais questão de mãe, ali, eu falei assim, gente, como? E aí, nem por isso você vê ela contando nenhum momento de vítima, em nenhum momento. E aí a gente pega e olha assim, por que que algumas mulheres vivem o extraordinário e outras não? E aí vem falar, é a vida que eu mereço. Não, gente, você merece coisa boa. É a vida que você tem construído, que você tem. Quais são as escolhas que você tem feito? É igual nós estávamos conversando, né? Tá pronta. Quem que realmente está 100% pronto para executar algo, executar um sonho, realizar um sonho? Tudo que eu fiz na minha vida sempre foi gerando medo. Sempre gerou medo. Mas o que que eu fiz? Por um período não sei se você passou por isso, mas eu fiquei travada por causa de medo. De não avançar, ficar com medo de algo, com medo de dar errado. Na verdade, o que que é, né, Laiane? É a aprovação. É a necessidade de aprovação dos outros. E fazia parar. Exatamente. E aí, quando eu comecei a falar assim, eu falei, não, peraí, eu não sou mais escrava do medo. E Deus falou comigo com louvor, que fala, não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. E olha que esse é um louvor muito antigo. Por que que ele falou comigo naquele dia exato? E naquele dia, meu coração tremeu. Eu falei, tá aí. Eu tô parada porque eu tô sendo escrava do medo. Eu não sou escrava do medo. E a partir do momento, nós falamos sobre palavras, né? Declarar palavras, e tem muita gente que não acredita. Que você declarar, você escrever palavras afirmativas daquilo que você quer, que gera em você. Gente, eu falo, a minha vida, ela entrou no modo de transformação, porque eu falo, não sou transformada. Eu estou no modo transformação. Porque eu acho que, né, estarei 100% transformada quando eu for embora daqui. E eu não quero ir embora, não. Quero ir. Tem muito livro para lançar, por favor. Eu tenho uma meta e eu não tô nem na metade dessa meta de livros, né? Eu falei, tem 1000 autoras, nós estamos aí, ó, a coletânea Mulheres Diamante tá batendo a métrica de 300 escritoras. Meu Deus, é muito. Entendeu? São quase 30 livros lançados, fora o que nós temos aí para lançar nos próximos meses, nos próximos anos, né? Sim. Então, para mim, eu sempre falo assim, Senhor, renova minha mente, deixa eu ficar presa no medo, não. Eu tô com medo, mas vamos lá. Porque Deus manda você dar o primeiro passo. É falta de fé, na verdade. O excesso do medo é falta de fé. Porque se tu tem fé, tu acredita e tu faz. E é verdade. Vai com medo mesmo. É a mesma coisa quando uma pessoa vai saltar de asa delta. Cara, ela sabe que ali é não só de asa delta, como qualquer outro salto que for fazer. Olha a altura, depende dela de usar todo o equilíbrio emocional. Eu já pulei de um penhasco de 100 metros. Eu tava mostrando pra Rose hoje, né? O vídeo. Deu aproximadamente Então, eu já pulei, gente, e realmente, eu lembro que o rapaz, na hora de colocar equipamento e tal, a primeira coisa que ele fala é não segura na corda, porque a corda pode, né, ficar reta e machucar seu dedo, algo do tipo. A primeira coisa que eu fiz foi segurar na corda. Do medo, né? Uhum. E aí, mas é isso, é você ter confiança de que aquele equipamento vai te segurar e que você vai dar conta. Aí você coloca confiança em algo, né? Que é manual. Exatamente. Eu acho que tem muitas mulheres que não estão vivendo ainda o que sonham, exatamente porque estão dando mais ouvido à voz do medo do que a voz da fé. Porque se você for parar para pensar, o medo e a fé é a mesma moeda. É igual. Né? Porque o medo é medo do que você não sabe. E a fé é acreditar naquilo que você espera. Então, que você também não sabe, né? Eu quero aquilo, eu acredito e eu vou lá. Sim. Então, assim, eu sou alguém que eu sempre me desafio. Já tô indo embora de Mato Grosso de novo. O povo, você não sossega. Claro, eu sei o que eu quero viver. Então, eu não vou ficar no mesmo lugar. Não existe estabilidade. Eu aprendi isso esse mês. Não existe. Porque até a água parada vira
apodrece. Exatamente. E Então, eu tenho quando- muito isso comigo, sabia? Tá muito Água parada tranquilo. cria lodo. Então, se criou lodo, Sai não da zona de presta. conforto. Deixa evacuar, entendeu? E é isso. E eu acredito isso, que o propósito, quando você começa a seguir no caminho do propósito, ele começa a te sugar. Igual foi o caso. Você vê que tudo de mãe começou a vir para ela e aí veio o livro. Só confirmação. Eu acho que quando é algo para acontecer, a gente só precisa estar sensível e ter convicção de quem nós somos, né? Porque quando eu sei quem eu sou, eu vou me alinhar com aquilo que está dentro daquilo que o Senhor destinou para mim. Então é isso. Aí a gente vai, sucesso e viver uma vida dos sonhos, né? Extraordinária. E eu sempre, quando, né, uma mulher ela aceita o convite, porque a gente não faz convite para todo mundo, entendeu? Eu olho para eu hoje assim, eu sento e olho assim e falo, cara, tipo assim, a sua história tá tão linda, já vai gerar tanta transformação na vida de outras mulheres, né? Mas quem precisa acreditar mais na sua história do que você mesma? Né? Ingrid, quando recebi o convite, eu vou falar sobre o quê? Eu também passei por isso. E eu fui curada nesse mesmo processo. Entendeu? Quando eu recebi o primeiro convite do Mulher Diamante, foi a primeira edição de tudo. Eu fui e falei sobre empreendedorismo. Então, eu já sabia o que eu ia falar. Eu venho de um berço empreendedor. Então, eu já falei, tô em casa, né? Então, eu contei minha jornada ali, contei a falência, onde eu me bloqueei para empreender, e, enfim. No segundo, eu recebi o convite e falei, não, eu vou. Mas daí eu me deparei com o mesmo questionamento que você, Ingrid. O que eu vou escrever? Foi passando os dias, Eu passando os escrevi dias. empreender e agora. Entendeu? E a gente só quer contar as coisas bonitas, né? Já ia falar agora. A gente só quer o que é bom. Eu fui lá e eu comecei do zero e construí um legado. Tá. Aham. Mas e essa curuca que você tá guardando no peito? Eu né? lembro. Cadê? Quem é que tem? Olha aí, é verdade, são poucas mulheres que têm coragem de pegar a dor e colocar ela na escrita. Só que quando ela faz isso, ela não sabe o quanto que a vida dela muda. Sim. Eu lembro que teve uma parte do livro que eu fiquei assim, eu não vou descrever que eu fiquei com raiva de uma menina porque ela tava mais bonita que eu. Eu não vou, parece que eu sou invejosa, não sei o quê. Mas aconteceu, eu era uma criança de 5 anos, 4 anos. Imagina uma criança de 4 anos ter inveja ou algo do tipo. Era uma dor que... Aquela dor ali de não... será que eu dou spoiler? Uma dor de não ser arrumadinha pela mãe. Isso que foi a parte do livro que me pegou muito. E aí a menina tava toda arrumadinha e tal, e eu fiquei com muita raiva dela. Eu fiquei com raiva da menina e ela tinha mãe ali do lado dela. E assim, a menina tinha culpa dela ter mãe? Um dia eu tinha culpa de eu não ter mãe? Eu não tenho culpa. Mas eu senti raiva e eu não queria escrever isso no livro, não. Falei, não, eu não vou falar que eu tinha raiva, não. Eu falo que nós estamos vivendo uma época onde as pessoas estão muito preocupadas em parecer do que ser. Aí eles colocam a desculpa de, mas tem que fingir até se tornar. Não é isso. Não é- O fingir é você começar a construir o comportamento de quem já tem, né? Agora não é, eu preciso parecer que sou rica. E aí tá devendo, a luz tá devendo, tá. Não, Tá com a vida totalmente não, desorganizada. quais são os hábitos que o rico de fato tem? Ele lê mais livro, ele acorda mais cedo, ele cuida da sua... É nisso, não é parecer, não, para você acabar adoecendo você, adoecendo quem tá à sua volta. Então, assim, o ego, o orgulho de hoje em dia, né? Eu acho que antigamente as pessoas eram mais simples, né? Não tinha muito essa coisa de querer parecer, não. Eu sou, se eu não sou, eu não sou. Eu acho que foi muito a internet, né? Comparação. Acho que foi muito a internet que plantou isso na mentalidade das pessoas. Comparação. Né, Rô? Eu escutei hoje de uma pessoa que ela comentou que ela tem uma bebezinha e ela estava assistindo uma guria digital influencer que tinha 2 bebês e que a guria estava arrumando o cabelo e aquilo ela sentiu um lixo. E ela disse, opa, eu estou olhando coisas boas. Daí ela começou a analisar que a pessoa tinha uma tata que cuidava dos filhos e que ela podia se arrumar. Daí eu falei assim, se tu olhou por outro lado, talvez que ela não está com essa intenção. Ela está colocando para você, para te auxiliar você a se cuidar também. Porque quando uma mãe tem filho, ela se entrega para o filho e esquece dela. É verdade. Então não era isso que a pessoa estava passando, mas a mentalidade dela levou por esse lado. E vocês comentando ali, hoje eu vejo que, como eu trabalho com mais de 100 mulheres e tal, a gente vê muita sabotagem. As pessoas se sabotam achando que aquilo não é para elas e a comparação. Quando tu te compara com os outros, tu não cresce, tu não evolui, porque cada um é cada um. É verdade. Então, tu entender isso,
tu saber e tu decidir fazer do jeito que você é, e mesmo que as pessoas venham e te criticam, tu não dá atenção. Tu entender que aquilo ali que tu estás fazendo para alguém vai ajudar. Pode ser que uma pessoa possa se incomodar com aquilo que tu estás fazendo, mas 10 pessoas tu estás ajudando. Exatamente. É verdade. Porque quando você olha esse lifestyle, né? As pessoas querem ter aquela vida ali. Mas elas também têm que entender que a realidade é outra. Se uma pessoa tá no salão, tá se arrumando, tá, né, é porque ela tem o quê? Ela tem uma rede de apoio, ela às vezes paga para aquilo. E por que que eu tô falando isso? Porque também já chegou gente falar para mim, eu falei assim, gente, mas vocês não podem olhar para mim, eu mesmo, vamos falar, eu coloco muito pouco no meu online, né? A gente não dá conta de colocar tudo 100%. E as pessoas, mas para você é fácil acordar cedo para ir caminhar, para ir para academia. Eu falo assim, não, não é fácil. Sabe por quê? Porque lá atrás, você não sabe, mas lá atrás eu fui diagnosticada em 2017, pré-diabética. Só que ninguém sabe que eu não dormia com dores no corpo, que eu chorava para dormir, que ninguém descobria o que eu tinha no meu corpo, que eu dormia esfregando meus braços e o meu marido as pernas para poder dormir, até eu dormir. Depois que eu dormia, tudo bem. E era o quê? Era pré-diabetes já, causando alguma coisa. E eu tive que mudar totalmente a minha rotina, mudar a rotina da minha casa. Meus filhos foram os que sofreram mais impacto, porque eu tirei tudo deles. Eu era tão viciada em açúcar o tempo todo que quando o médico tirou tudo, até verdura, legume que virasse açúcar no meu sangue, tudo, tudo, tudo. Eu raspava assim, ó, na parede, a minha unha, pra sabe, aquele barulho, sabe? Se você ainda não passou por isso, vai na parede agora e raspa sua unha assim, aí saía um som. Aquele som ali entrava em mim como se fosse o açúcar. Você tem uma ideia. E eu chorava pro médico, dizia, eu preciso comer açúcar. Aí a Nutri aqui. Aí a Nutri aqui, né? Não é assim? Aí o médico Exatamente. falou o que pra mim? Né? Nossa, meu médico maravilhoso até hoje. Eu vou nele. Que eu tava em abstinência. Que era o mesmo sintoma que era uma pessoa que usava, Na verdade, que é açúcar, ele é uso um de. vício, né? Sim, e que era viciado em droga e ou qualquer outra coisa. Ele fala assim: Sueli, calma, daqui uma semana, eu vou ficar assim durante uma semana. Gente, aquilo ali é uma tortura. Hoje, continuo formiga controlada. Então, hoje eu já sei. Então, é por isso que eu tenho uma rotina de autocuidado, às vezes muito intensa. Porque eu tive um problema de saúde. Eu acho que é priorizar também, né, Su? E outra, Laiane, desculpa, você que está me assistindo pode não concordar comigo, mas eu trabalho com mulheres. Eu inspiro mulheres, né? Eu sou mentora de mulheres. Então, alguns anos atrás, eu ouvi o meu mentor falando lá em São Paulo. Ele falou assim: nunca acredite num mentor, em alguém que está te inspirando que não treina. Eu falei, uai, mas por quê? Como assim? Porque se ele não tem o domínio sobre a vida dele, sobre as vontades dele, como ele vai fazer você ter sobre a sua? Isso já tem, ó, uns 5, 6 anos. E de lá para cá eu comecei a observar. Comecei a observar ainda mais, né? E eu falei, gente, é verdade. Então, depois que eu vim diagnosticada, que eu já estava nesse universo mais fitness, né? Que o pessoal fala, eu já, quando ele falou isso aí, eu trouxe muito mais, reforçou muito mais para mim. Então, é verdade. E eu falei assim, como que eu vou inspirar a Laiane? Como que eu vou falar para ela, Laiane, você precisa mudar isso, você precisa mudar aquilo, precisa ir caminhar, precisa fazer uma atividade física. Eu não tô falando musculação, tô falando atividade física. Então, é aquela que você se, né, conecta. É aquela que você gosta. Se eu não faço, Laiane é mentora. Se ela vê que a mentorada dela está passando por uma certa dificuldade, porque nós somos o quê? Nós cuidamos de toda a esfera da vida da mulher. Então, nós não cuidamos apenas de uma área, né? Se ela está tendo a dificuldade, o quê? De ser mais produtiva, ela é sedentária, o que, que ela tem que fazer? Ela precisa faturar mais. Mas se ela não tiver energia, ela vai faturar? Sim. Entendeu? Na verdade, você cuida do corpo e cuida da mente. Sim. Quando tu tem consciência disso, que tu precisa de todo esse equipamento para você desenvolver um trabalho, foco, é decisão e você achar que é importante. E por trás dos bastidores,
É totalmente diferente. Você vê Sim. algo, você imagina algo, mas que você não vê. Sim, atividade física ajuda na depressão, Tudo, ansiedade. tudo. Nossa, é Nossa. sensacional. Eu gosto de dizer assim, ó. Isso depois da minha transformação, né? E assim, eu cuidar do meu corpo só aconteceu depois que eu entendi quem eu era. Porque aí a gente começa a ver que a gente é a pessoa mais importante da nossa vida. Sim. A gente cuida da casa, do marido, dos filhos, de todo mundo, e a gente fica por último. Aí você se assusta, você tá morrendo, que foi o meu caso. E eu falei, gente, até quando eu vou ficar cuidando de todo mundo, aí eu vou embora, a vida de todo mundo vai ter que seguir, vai ter que seguir. Não é que ninguém não me ama, ponto que. Não, vai ter que seguir. E aí eu não priorizo. Aí eu passei a me olhar como a pessoa mais importante da minha vida. Eu comecei a ganhar mais dinheiro, produzir mais, viver mais feliz. Eu encontrei meu propósito. Então eu acho assim que o mais importante é a mulher, acho que qualquer pessoa, mas vamos falar direcionado para a mulher, ela ter a consciência. Eu sou a pessoa mais importante da minha vida. Se não fosse assim, Deus não tinha falado, ama o teu próximo como a ti mesmo. Se você Né? não ama você, como você você não vai? ama alguém? Exatamente. Você não ama nem seu filho, porque se você não tiver saúde, como você vai correr para brincar com ele? Se você não tiver disposição, como você vai ter paciência para lidar com ele? Eu acredito que o propósito também é a parte mais importante. Isso é bem importante. Pelo menos para mim, consultório, eu sempre pergunto para a pessoa qual é o objetivo dela. Ah, eu tô fazendo isso para emagrecer porque, não sei, quero usar biquíni no final do ano. É um objetivo legal? É, mas é temporário. É aquele objetivo que ela usa biquíni no final do ano, ela vai talvez desandar ou voltar mesmo que era antes. Mas eu lembro que quando eu peguei firme na alimentação e na atividade física foi quando eu queria ser mãe. Gente, não tinha dia que eu faltava. Não tinha dia que eu faltava na academia, não tinha dia que eu não seguia a dieta certinho. E aí, eu ainda não sou mãe. Não, eu ia até fazer uma pontuação aqui. Eu falei assim, mas você já conseguiu engravidar? Você Não, eu ia eu perguntar nunca agora. engravidei. Não, mas eu achei extremamente interessante. Meu Porque, TCC foi sobre isso, você acredita? porque eu nunca tinha ouvido falar até agora de alguém que preparou a alimentação, preparou o corpo, preparou a rotina para poder engravidar. Sim, e faz toda a diferença. Eu ficar aqui falando um monte de coisa. É que ela é Mas assim, apaixonada. eu sou apaixonada nessa área, mas assim, a alimentação, ele influencia até no autismo, no TDAH, na diabetes. A diabetes infantil, inclusive, vem dos pais, vem da alimentação dos pais, da rotina dos pais. O óvulo da mãe tem que estar perfeito, o esperma do pai tem que estar perfeito. Então, assim, os dois ainda, inclusive, que tem que estar com essa junção para eles conseguirem ter conceber um filho saudável. Então, assim, é um preparo aí de 1 ano para o casal, antes de parar de tomar anticoncepcional, ainda tem essa. Antes de você parar de tomar anticoncepcional, você tem que ficar 1 ano ali alimentando bem, tendo atividade física ok, aí você para de tomar anticoncepcional, continua até conceber a criança, e aí, daí por diante é outro tipo de alimentação. Gente do céu, olha, por isso que eu falo, eu amo a minha vida todos os dias. Eu falo assim, Senhor, o que eu tenho que aprender hoje? Porque se eu tô viva, eu quero aprender alguma coisa que eu não sei, velho. Ninguém sabe tudo. Acabei de aprender sobre sobre como preparar um corpo para poder gerar uma vida. Fantástico. Nossa, eu amei saber disso. Sério mesmo. A própria medicina hoje está buscando muito isso, esse cuidado. Quando você vai consultar, você vai consultar com um médico ginecologista, com um clínico geral, a primeira coisa que eles perguntam, você está praticando esporte? Então, hoje, quando uma mãe fala que quer ter a gestação, a primeira coisa já começam a preparar isso. É muito importante, porque uma vez não se usava, né? Exatamente. Exatamente. Ué, porque Tinha essa preocupação. eu sou mãe de 2 e eu não Muito tive bem. isso. Entendeu? Eu não tive essa consciência. Eu engordei 16 quilos na minha gestação. Não, na minha primeira nem conto, foi 18. E você não sabe, não, você não sabe que eu fiz cursinho para ter parto normal desde os 4 meses, quando passa aquele período de risco, né? E você sabe que o meu curso, ele foi até um dia antes de eu ter neném. E no curso, eu não sei se é doula que fala, eu não lembro o nome que falava, né? Parteira. Ela era parteira. Mas hoje é doula, É, né? é a mesma Hoje é coisa, doula. né? Ela falava assim, e ela pesava, tá? Então, assim, era um monte, tinha várias mulheres, eram umas 20 mulheres. Eu chegava, pesava uma por uma. Eu achava isso incrível, eu não gostava de pesar, porque a minha avó que cuidava de mim, então ela falava assim, minha filha, você tem que comer, você tem... Tá comendo para 2. É isso mesmo. Gente, eu quero Gente, Sabe quantas vezes você escuta
Eu quero morrer quando falam isso. Você tá comendo por dois. Eu falo, gente, essa Quem criança, disse? pelo amor de Deus. Vai nascer obesa já, gente. Não merece. E o cuidado era assim, era extremo comigo. Eu sou a neta mais velha. O meu Nossa. filho era o primeiro bisneto. Eu era o primeiro neto, era o primeiro sobrinho, era tudo. Então, assim, eu fui muito paparicada. E toda vez que eu ia, era 2 vezes na semana, né? E a gente fazia exercício a semana toda. Ela falava assim, Sueli, você já engordou mais tantos quilos. Eu não quero mais saber de você engordar tanto. Aí eu falava assim, eu não quero ir no cursinho. Eu queria e não queria, porque eu não queria ter cesárea. Eu queria ter normal. Então eu fazia tudo. Mas, gente, de verdade, eu engordei 18 quilos. No dia do meu chá de bebê, que eu nem queria fazer, mas minha família era muito festeira. No chá de bebê foram 180 pessoas. Meu Deus, um casamento. Não, no meu casamento foram quase 300. Meu Deus! Aí, o que aconteceu no chá? Eu estava enorme. A minha avó, com a minha tia, minha sogra, falava assim, tem 3, porque eu sou filha de trigêmeos, meu pai é de trigêmeos. Então, todo mundo falava que eu tinha 3 na barriga, porque a barriga era enorme, enorme, né? Aí eles ficavam brincando, um é meu, um é da sua mãe, outro é da... Entendeu? Ficava tipo um filho para cada um. Eu falei, e eu não fico com filho nenhum, né? Brincava. Só carrega. Não, só gerava, né? Porque o meu filho, eu fui dar banho nele 6 meses de idade. Oh, meu 6 Meu meses. Deus. Senhor. Porque eu tinha assim, eu fui muito abençoada nas minhas gestações. Eu tive uma rede de apoio gigante, então assim, não posso reclamar de nada, né? Só que eu engordei muito. Aí quando eu engravidei da Rafaela, eu já tava com 30 anos, né? Tinha 30 para 31. Aí eu falei, peraí, o meu corpo já não é mais, já tô sentindo um cansaço. Quando eu engravidei do Enzo, eu tinha 23. Tinha 23. Não, tinha 24. No outro dia eu fiz 25. Tinha 24 anos, então 6 anos de diferença. Eu não sabia que ia fazer tanta coisa assim no meu corpo. Aí já, o que aconteceu? Eu já não engordei. Eu acho que eu engordei 6 quilos, que eu acho que foi só da barriga, da digestão. Nem tanto que uma semana assim eu tava com o corpo normal, né? Uhum. E do Enzo foi com 15 dias. Ele me amamentou tanto que eu engordei. Eu emagreci 15 quilos em 15 dias. Então era 1 quilo por dia. Só que também, né, olha a mentalidade, né? Quanto mais idade nós temos, a nossa mentalidade é mais madura, outra, né? exatamente. Então, a consciência em tudo. Hoje, se fosse para ter uma gestação, já seria totalmente diferente. Uhum. Né? Então, é todo esse cuidado. Até porque agora, se eu fosse engravidar, eu já ia me preparar com a Nutri. Coisa que eu não fiz nas outras duas. Não, e a tua própria médica já ia te indicar. Hoje tem acompanhamento de tudo. Sim, tem um acompanhamento todo especial para mulher que quer engravidar ou mulheres gestantes mesmo. Inclusive, quando eu tive a minha primeira paciente gestante, eu fiquei assim, não acredito. Foi uma das escritoras. Ela ficou 13 anos grávida e aí ela... 13 anos grávida, Desculpa, não. perdão. 13 anos casada. 13 anos casada. Eu ia falar, mas ela ficou tentando, né? A Rose assustou bem duro. E aí, ela tava tentando engravidar um bom tempo. E aí, ela fez um acompanhamento comigo e engravidou. Eu fiquei tipo, mentira. Mentira, tipo assim, mesmo que é seu acompanhamento, você fica, caraca, meu, e agora? Foi meu primeiro acompanhamento, né? Eu fiquei, e agora, o que eu faço? Ela tem uma filha linda, maravilhosa, uma história de vida incrível, mas foi todo um cuidado também, porque ela tinha diabetes, ela tinha pré-diabetes, então aí depois ela teve diabetes gestacional, então foi todo um cuidado. Teve pressão também alta? Teve pressão alta, então assim, foi todo um cuidado especial ali para ela começar a engravidar, para ela tentar ser tentante e depois engravidar na gravidez dela. Hoje a filha dela tá linda. Olha só, então já fica aí, mulheres que querem engravidar. Já chama a doutora Ingrid, que ela é do babado. Para ela organizar essa parte da sua vida. Mas eu quero saber de você. Vamos mexer um pouquinho aí, né? Quero saber de você, como é para você hoje, que você já trabalha com mulheres, você já lidera mulheres, né? E como é quando você encontra a sua história nessas mulheres? Como é para você? Na verdade, Deus ele encaminha as pessoas para ti, para que você possa auxiliar de acordo com aquela dor que você teve. Hoje eu vejo assim nas mulheres que eu trabalho, e não só nas gurias que trabalham comigo como clientes, que tudo que vem até nós, o Senhor tem um propósito,
para fazer com que elas aprendam com nós. Então, você olha e você diz assim, eu já passei por isso, eu posso te auxiliar a trilhar um caminho um pouco diferente, mas tu vai passar pela dor, tu vai passar pelo aprendizado. É também entender, Su, e não impedir que as pessoas passem por aquele processo. Porque se você passou por aquele processo, elas também precisam passar. Entender esse crescimento, olhar para trás e dizer assim, obrigada por tudo que eu passei, mas hoje eu sou uma nova pessoa, uma nova mulher. Sim, e é o quê? É trazer um direcionamento, né? Eu falo assim, nós trazemos a clareza e o direcionamento para que ela tenha o objetivo daquilo que ela enxerga, né? Não invalidar. Eu falo assim, eu vejo muita gente invalidando quem a pessoa é, invalidando qual é a história dela, entendeu? Às vezes, né, eu falo assim, não é que a sua vida ela é perfeita e que ela vai gerar a transformação na outra pessoa para outra pessoa ser perfeita. Ela vai o quê? Pegar uma parte da história, gerou aquela transformação, igual você trouxe para o livro o quê? A história de onde você veio, como você era. E hoje eu falo assim, igual eu falei, né? No lançamento eu sentei e fiquei ali. E eu vou ficar sentada também olhando para vocês, né? Depois que eu falar lá. No lançamento eu ficava assim, meu Deus. Eu falei assim, olha, pro próximo lançamento eu vou mandar fazer lencinho, tá? Personalizado para as mulheres diamante. Tem que ter lencinho. Porque eu tava toda maquiada lá chorando que eu não tinha. E é verdade, assim, de você ver a história delas. Aqui, todo mundo contou a sua história do início ao fim? Não. Eu tenho 3, 4, 5 livros, vou lançar mais um autoral e eu nem tenho toda a minha história contada nesse livro. O mais engraçado é que no meu primeiro livro eu contei a parte mais leve da minha história. E agora eu já quero contar a parte mais pesada. Exatamente. Por quê? Porque nós geramos o quê? Transformação em nós. Nós geramos a cura em nós mesmos, escrevendo um trecho da nossa história. E então, quando a gente vai assim, não, peraí, acho que agora dá pra gente ir mais profundo. E na hora, por quê? Porque você sabe que você vai descendo profundo, vai gerar uma outra transformação, vai gerar uma outra cura. E parece que não vem todos os detalhes, né? Eu senti que parece que faltou muitos detalhes, não dá pra contar tudo. Sim. E o olhar fica aguçado. Eu percebi isso. Todas as coisas que aconteciam ao meu redor, eu ficava, eu já vivi isso, hein? Ou já passei por isso. É isso, e eu falo, começa a escrever. Porque quando você começa a escrever, você começa a ter um outro olhar para as pessoas. Sim. Entendeu? E eu falo isso para tudo. Para tudo. Não é só para uma coisa, não. Você já conversa com a pessoa, você já vê um outro olhar. O que sabe, gera... Você, Ingrid, que é a mais, né? Vocês duas são mais recentes escritoras, já estão compartilhando desse estilo de vida. Porque eu falo, né? Ser escritora acaba tendo um estilo de vida. Eu sou escritora desde criança. Por quê? Porque eu sempre escrevi. Eu escrevi uma carta aos 16 anos de idade, pedindo 3 sonhos para Deus, e Deus realizou os meus 3 sonhos. Entendeu? E eu, lá na minha casa, meus filhos, Rafael escreve, Rafael vai lançar o livro dela breve. Entendeu? E ela já colocou o título. Eu ia tentar inserir ela em um dos livros, né, de coautoria, porque eu falei assim, né, pequena, né, falei assim, vamos colocar ela fechando o livro, né. Ela falou assim, não, mãe, eu quero um livro só meu, porque eu vou escrever uma década de história. Então tá bom, é o sonho dela, o livro é dela, tá então certo. deixa ela, tá aí trabalhando o livro dela, né. E o mais engraçado, pegando o gancho aí, às vezes a gente não quer contar a nossa pior parte da história com medo dos outros, da família, né? E eu lembro que eu chamei a minha família e falei, gente, eu sempre percebi que eu fui diferente de todo mundo. Vocês são mais off, eu sempre quis aparecer, eu sempre fui amostrada. E agora eu quero contar a minha história. E vocês sabem que a minha história inclui pessoas que me fizeram mal, negligência, até da parte, né? E aí minha mãe falou pra mim, filha, fique em paz, eu sempre soube que você ia ser diferente. E desde a barriga, quando a pastora pôs a mão e falou que as nações iriam te conhecer, então eu sempre soube. Minha irmã também abençoou. E aí, pegando esse gancho, eu quero saber das meninas, como foi para a família delas receber essa informação, né? A Rose com o esposo, com a filha, que ela iria escrever um livro.
Então, meu esposo, só ele que sabe. A minha filha ainda não sabe. Não! Eu só falei, porque eu sou uma pessoa que eu gosto muito de criar expectativa nas pessoas. Então, muitas coisas eu gosto de falar na hora. Aham. Então, o meu esposo sabe, mas a minha filha eu só comentei com ela. Ó, final de outubro nós temos um evento em Cuiabá. Já se prepare para você e o meu futuro genro estarem junto lá. Dela, o que vai acontecer? Não interessa, você vai saber Só lá. vai, né? Você vai saber lá. E claro que agora, né? Agora é isso que eu ia falar. Agora Mas até pro meu time de mulheres, para as pessoas e tal, ninguém sabe, nem meus pais não sabem. Ninguém. Meu Deus. Eu gosto muito de levar isso e colocar. E o que a Su comentou ali antes, voltando um pouquinho, como é importante você conhecer a história das pessoas, porque tu começa a olhar com olhares diferentes, com olhares de compaixão e não com julgamento. Julgamento, exatamente. Ah, essa pessoa é chata, eu já ouvi muito assim dizer, ah, você tem uma cara de metida e tal, e quando a pessoa me conhece é diferente, eu falo sempre que você não conhece a minha história. Uhum. E eu busco, toda pessoa que eu converso, eu pergunto, tu mora onde, tu faz o quê? Me conta um pouquinho de você, porque isso gera conexão. Ai, não, sempre, desde o dia que eu conheci a Rose, ela é muito linda. Sempre com a pele maquiada, sempre muito cuidada. Nunca Não, eu tava ali no salão, elas já sabiam que era eu que ia me maquiar, porque ela já tava impecável. A maquiadora ficou me olhando assim, ai, obrigada, é Merkei. Não, e eu amo essa personalidade do cabelo curto. Entendeu? Nós temos uma outra escritora de namoro também, que eu sou apaixonada, Silvana. Beijo, meu amor. Que eu também acho o cabelo dela lindo, que é curto e é todo grisalho, sabe? Ela assumiu, assim, o grisalho mesmo, né? Mas, na verdade, eu ia perguntar uma coisa e eu acabei esquecendo aqui. A Rô falando, veio um insight. Vai, Ingrid, como que foi pra sua família? Então, pro meu pai, ele ficou meio assim, tipo, o que você vai contar? Aí eu falei, então, eu vou contar a minha história, que eu fui criada por pai e tudo mais. Aí ele falou, não, tá tudo bem, tudo certo. E eu contei para as minhas irmãs primeiro, antes de contar pra minha mãe, que eu fiquei assim, dependendo da reação, eu vou ver como que eu conto pra minha mãe. Minhas irmãs achou muito o máximo eu contar. E depois eu contei pra minha mãe. A minha mãe, ela, não é que ela ficou em choque, ela ficou. Eu contei mais a parte que eu ia falar sobre ser criada com o pai, né? E ela falou, ah, que lindo, muito bom, homenageia seu pai mesmo, ele merece mesmo todo esse reconhecimento, inclusive a minha mãe, todo dia das mães ele manda mensagem pro meu pai, parabenizando ele pelo dia das mães, que ele foi uma mãe e um pai para mim. Então eles têm essa boa relação e boa convivência com a história. Mas assim, né? Isso pode ser que na hora que eles leem o livro, pode ser que seja para todo mundo. E aí o que é a nossa respeitar o jeito que vai absorver. Sim. Você também não vai ficar ninguém com peso. Ai, meu Deus, o que eu fiz? É a sua história, você viveu. Imagina se alguém leu, se doeu, imagina para quem viveu, né? Exatamente. É isso. Lembrei o que eu ia falar sobre essa questão do julgamento e sobre essa questão de falar. Quando eu faço convite para uma mulher, eu falo para ela assim, não conta isso para ninguém. Às vezes ela não entende, aí eu conto a minha experiência. Por quê? Quando eu recebi o convite, eu fui diretamente contar para uma pessoa, que era a pessoa que me inspirava na minha vida, que eu amava, entendeu? E eu cheguei nela e falei assim, fui convidada, que sei o quê. Sabe o que ela falou para mim? Ela jogou um balde de água fria, assim, um gelo, assim, que aquilo ali entrou como um choque dentro de mim, e eu fiquei assim, chocada, entendeu? Aí veio medo, veio insegurança. Ela falou assim para mim, mas o que tem de tão interessante na sua vida para você contar em um livro? Nossa. Gente, aquilo ali entrou como uma faca, assim, eu falo assim, um balde, assim, que eu acho que meu corpo até tremeu, entendeu? Só que na hora, assim, eu fiquei tão sem palavras, mas internamente eu falei assim pra mim, você não tem na sua, o problema é seu. Você entendeu? Mas eu fiquei assim, porque eu não esperava dela e da minha família, entendeu? Sim, mas comigo aconteceu isso também. Eu trabalhava numa empresa há muitos anos e quando eu cheguei falei para a pessoa que organizava o banheiro, falei para ela, eu estou saindo desta empresa e ela disse assim, tu trabalha há tantos anos aqui, o que tu vai fazer lá fora? Tu vai morrer de fome, tu vai voltar para cá trabalhar de volta. E eu falei assim para ela, eu acredito e eu estou confiante, eu sei que lá fora tem algo muito melhor para mim. E com 15 dias eu já estava trabalhando. Então é isso, sabe? Hoje eu gosto de criar esse impacto, de mostrar para as pessoas, mas a gente tem que cuidar com quem nós comentamos algo, porque as pessoas
pode sabotar muito forte o teu sonho. Na verdade, Exatamente. eles olham para sua vida pela ótica deles, Deles, que eles acreditam, é. né? Então ele joga lá. Esses tempos agora, eu ouvi uma pessoa, eu fui presentear umas pessoas que ficam assim, nossa, você é maravilhosa, não sei o quê. E falei, gente, eu sou famosa, gente, eu tô famosa. E aí fui levar o livro. Elas ficaram assim, maravilhadas. E aí eu não tinha autografado. Elas, você pode autografar. Eu comecei. E aí uma pessoa que eu gosto muito, falou assim, escritorazinha. Se fosse a Laiane, que era ferida antigamente, já ia ficar. Aí eu, não existe escritora ali, existe escritora. E eu sou escritora. E continuei assim, não. Então, eu acho que as pessoas, elas jogam muito o olhar dela, a ótica dela para a vida do outro. Que cabe a você olhar para sua história, acreditar e seguir, foco na sua história. Né? E aí eu sempre falo, falei assim, não conta nada pra ninguém. Agora, escreve. Depois você conta. Eu contei depois também que eu escrevi. Entendeu? E eu fiz isso pra mim, pra minha vida toda. Eu falei assim, sabe por quê? Ninguém tem a sua visão. Gente, ninguém tem a sua visão. É o que você falou. A pessoa tá olhando pra você com a ótica dela. E mesmo assim, eu carrego muito isso comigo. Quando a pessoa fala algo de minimizar pequenininho, ela já tá... É dela, né? Mas eu gosto de colocar assim, a escritora. A escritora. Eu falo assim, eu sou uma diretora de vendas independente de uma multinacional. Top. É o que tu te posiciona, as pessoas começam a te respeitar de outra forma. E não é, tu é mais do que ela, não. Mas é pouca mostrar para ela, talvez, uma simples palavra que tu fala, faz a diferença na mudança dela, como ela comunica. Exatamente, na mente dela sobre você. Exatamente. É isso. Né? Que papo bom, né, Su? Meu Deus! Uma delícia. Não, se deixa a gente fica aqui falando. É isso. Por isso que o Carlos já deixou você de que não quero ficar no meio de mulher que eu não aguento esse tanto de conversa, né? Não, Sim, aguenta, só as mulheres mesmo. Se você ouvir a história dele pra o Mulher Diamante, né, da imersão que você conta, que ele quis fugir, eu já vou deixar vocês dando a imersão e vou embora. Quando surgiu o projeto Mulheres Diamante, ele surgiu de uma imersão, né, que nós fizemos, que o Carlos, à frente, nem se falava imersão em 2019, 2018. Aí ele falou assim, olha, eu vou dar um curso de marketing. Para quem não sabe, o Carlos, ele é mentor, né, na área de marketing há muitos anos. Ele já... Ai, agora não lembro se é mestrado, se é doutorado em marketing na Harvard. Mestrado. Então, oi? Não. Não. É o CEO da Movework. Aí ele foi meu primeiro mentor no digital. Né? E ele falou assim, Suelen, fez um convite. Vou dar um treinamento na Chapada, num hotel aqui na Pousada. Então, 2 dias, no sábado, domingo, e vai tantas mulheres. Né? Tem tantas vagas, você quer? Eu pensei, lógico, eu quero, né? Imagina. Aí, chegou lá, né, todo treinamento, lá, pauleira, tudinho, e você imagina, 10, 12 mulheres, eu acho, né, falando, né, ele teve uma hora que ele ficou quieto, ele sentou, assim, o computador, a tela ligada, né, aí todo mundo lá, e nós paramos, porque ele sentou, e falou assim, não, vocês querem vir aqui para vocês darem o treinamento? Porque só vocês que estão falando, vocês não estão parando para me escutar. E, enfim, teve todo o treinamento, aí acabou, era 11 horas da noite, né, no sábado, e nós fomos sentar, pra bater papo mesmo. E foi aí que surgiu o convite da escrita sobre empreendedorismo, porque era ali aquele momento que nós estávamos falando, né, nós estávamos mexendo no nosso empreender. E nessa época ainda era consultora da Marquei. E começamos ali, ele convidou, olha, vocês topam escrever um livro? Escrever essa história de vocês com empreender? Eu fui a primeira, falei, eu topo. Por quê? Porque eu já sempre fui muito desenvolvida. Então, assim, eu trabalho com atendimento, com a parte comercial, né, vamos falar assim, desde os meus 13 anos de idade. Então, eu sempre fui muito comunicadora. Sempre. E eu amo fazer isso até hoje. Minha mãe tinha, né, um centro de estética aqui em Cuiabá, era o segundo melhor do estado de Mato Grosso. Então, sabe o que eu fazia dentro do salão? Eu queria trabalhar. Eu queria ficar lá. Então, se eu ficasse lá, eu passava o dia inteiro fazendo minha unha, eu passava o dia inteiro mexendo no meu cabelo. E a minha mãe falava assim, Sueli, para, seu cabelo vai cair, seu cabelo não precisa. Eu queria lavar meu cabelo e escovar todo dia. E eu falei assim, não, mas eu quero trabalhar. Ela falou assim, então fica lá na recepção. Pra quê? Foi a melhor coisa que a minha mãe fez. Entendeu? Ruim para as meninas que trabalhavam, né? Porque daí eu enchi o saco delas. Mas você sabe o que eu fazia? O que eu amava fazer? Abrir a porta do salão. Que legal. Sabe por quê? Porque era toda de vidro, então eu via os clientes subir na escada. Então eu ia lá e abria a porta, bom dia, seja bem-vindo.
sabe, eu encontro os clientes da minha mãe até hoje, que me viram crescer. Então, eles falam assim, Sueli, né? Sua mãe... Minha mãe já é aposentada hoje, né? Então, hoje ela vive no mato. Eu falo assim, que ela escolheu a melhor fase da vida dela, né? Ela mora num rancho aqui perto, numa chácara, perto de Santo Antônio. Bem pertinho lá de Santo Antônio. Então, eu amo fazer isso. E isso foi bom porque hoje, querendo ou não, você vive isso, faz parte da sua vida, Isso né? faz Não tem parte- dificuldade exatamente. nenhuma. Tem Por mulheres que nasceram para fazer essa recepção ou ser comunicativa. Tem gente que nasce, né? Eu lembro que quando eu era criança, eu era aquelas criancinhas que perguntava tudo. E aí meu pai ficava, Ingrid, por favor, não sei o quê, porque no livro eu falo onde que eu cresci. Eu cresci no meio de bastante gente. O pai falava, Ingrid, por favor, não sei o quê, fica quietinha, né? E eu lá falando, conversando. E hoje, isso é o meu diferencial, porque eu faço palestra, nossa, eu sou chamada para fazer palestra pela prefeitura, pelo SESC, pelos lugares, e eu tenho que me comunicar, eu tenho que falar, eu tenho que conversar. E é aquilo lá do começo. Exatamente. Meninas. E aí surgiu o Mulheres Diamante. Foi em 2018. Né? E eu venho lá nessa jornada com a Movework até hoje, com o Carlos. Eu falo assim, nossa parceria, acho que é eterna. Eterna. Porque É um eu amo ambiente muito fazer bom, né? isso, sim. E é gostoso, a Laiane tem o contato, né? Sim. Com ele mais próximo. E assim, é uma pessoa que tá ali pronto para te ajudar. O tempo inteiro, o tempo inteiro. Carlos, um abraço. E infelizmente estamos caminhando para a reta final deste episódio, né? Foi uma honra para mim hoje conduzir essa história de vocês nesse podcast, de estar com vocês nesse projeto Mulheres Diamantes, né? Eu já falei histórias que inspiram. Histórias que inspiram é o primeiro. No livro Reconstrução. E eu quero que vocês, nesse momento, olhem para a câmera e fale diretamente com quem está te assistindo. Qual que é a mensagem hoje que você deixa para essas pessoas que estão te assistindo? Bom, cuidado com o que você pede para Deus. Ele vai te dar exatamente o que você pediu. Uau! Foi tão rápido, e tão direto e tão impactante, não? Porque Vai dar um corte. Eu quero deixar um recado aqui. Você seja a mulher que você deseja ser. Acredite em ti, prospere, cresça, evolui, ensine outras mulheres a estarem com você também. uau! Arrasou. Olha, agora ficou difícil para nós Ah, duas. Eu acho que eu vou falar primeiro. Me presta o chat GPT, alguém aí. Lai, deixa a sua mensagem para todas essas mulheres, para todos esses nossos telespectadores, né? Su, eu acredito que nada que Deus coloca na vida da gente, no coração da gente é em vão. Tem uma fala que, desde o dia que, né, eu fui convidada para convidar essas mulheres para construir esse livro, vendo muitas negativas de mulheres assim, tão incríveis, mulheres que têm história, que eu conheço de perto, que poderia contar, que pelo menos uma história que eu conheço dela daria ali no livro, e elas falando não. E aí o Senhor falou no meu coração exatamente essa frase, que todos os dias surgem oportunidades, e é você que faz a oportunidade ser a oportunidade da sua vida. Então, é que você comece a ter um olhar para as oportunidades que chegam para você, e que você não deixe mais nenhuma oportunidade que possa ser a oportunidade da sua vida escapar. Nossa, uau! Ai, Estava inspirada. né? Peraí, Pela agora. Vai lá, vai lá. Né? Tô aqui buscando uma mensagem, porque arrasaram, viu? Parabéns para todos vocês. E não tem como eu falar para você, se eu não disser para você não desistir daquilo que queima no seu coração. Todos os olhares, todas as pessoas vão te julgar, vão talvez tentar menosprezar a sua história. Mas não deixe que nada apague o que o seu coração queima. Porque se está queimando, é porque foi Deus que te entregou. E é isso, não começar a chorar aqui, gente. É verdade, porque eu tô bastante emotiva esses dias. Mas é porque tem tanta coisa acontecendo, né? Tem tantas mulheres, tem tantas histórias. E é isso, não deixa ninguém invalidar a sua história, tá?
E eu espero você no próximo episódio também com outras mulheres maravilhosas. Não esqueça, compartilha esse episódio que eu tenho certeza que gerou transformação aí no seu coração e pode gerar também em outros corações. Se inscreva no canal e na descrição tá todas as redes sociais de todas nós, então vai lá nos prestigiar. E eu falo, né, que o meu Instagram é minha casa, então vai lá na minha casa, dá uma passeada que eu deixo, tá bom? Um beijo no coração de vocês e até a próxima sexta-feira.